Hoje, nós vamos procurar discutir a responsabilidade civil, penal e ética do médico. São assuntos que muitas vezes o médico não se interessa muito, mas acaba vendo a sua importância do modo mais difícil. Muitas vezes o médico só vai dar valor, só vai valorizar quando é processado e vai atrás da sua defesa e acaba se defrontando com coisas que ele poderia ter feito para evitar o processo. Muitas vezes o médico é processado por desconhecimento do que deve fazer no seu dia a dia, né? Como eu falei, eu não tenho formação jurídica, mas eu passei 15 anos no Conselho Regional de Medicina, de 1998 a 2013, e desde então eu venho me interessando pelo assunto. Vamos então discutir sobre responsabilidade civil, penal e ética do médico, que é uma situação, um problema que afeta a todos nós no exercício profissional. Quer dizer que não há nenhum conflito de interesse que precisa declarar, e quando a gente se reporta ao juramento de Hipócrates, a gente já vê, Hipócrates dizia que se eu cumprir esse juramento por fidelidade que me seja dado, gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre os homens, e se dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Já havia preocupação com o erro médico, que é a nossa maior preocupação, e o cuidado que a gente tem para evitar de ser, né, depois analisado, avaliado do ponto de vista civil, penal e ético. Lembrar do histórico do erro médico, a gente fala da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, embora ela possa ser vista nos livros do Antigo Testamento, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, ela já aparece no Código Babilônico de Hammurabi muito tempo antes de Cristo. Falando do Código de Hammurabi, a gente via que o médico que mata alguém livre no tratamento ou cega um cidadão livre terá suas mãos cortadas. Se morre o escravo, paga seu preço. Se o escravo ficava cego, pagavam a metade do preço. Na medicina grega, médicos da tropa podiam pagar com a vida o seu erro. Maimônides, que era um rabino, filósofo e médico, um dos maiores conhecedores do Talmud, dizia uma coisa que é muito interessante, que hoje você pode descobrir os erros de ontem e amanhã obter talvez nova luz sobre aquilo que se pensava ter certeza. Isso, na verdade, na medicina, isso é uma coisa muito atual, porque a gente sabe que a medicina ela é uma ciência das verdades mutantes. O que é uma verdade absoluta em determinado momento, depois é desconstruído pelo avanço do conhecimento. Quando a gente passa para os dias atuais, a gente se defronta muito com duas situações. O sensacionalismo da imprensa, quando discute algum problema envolvendo a medicina, e a acusação sempre presente de corporativismo médico. Pode falar também numa indústria, entre aspas, do erro médico. Existe uma grande procura, uma grande perseguição ao erro médico, muitas vezes sem que ele sequer tenha acontecido. E o que é o erro médico? O erro médico é a falha do médico no exercício profissional. É um mau resultado, um resultado adverso que decorre de ação ou omissão por inobservância de conduta teórica, estando o profissional no pleno exercício de suas faculdades mentais. A gente não pode falar em erro médico se o médico não dominar suas faculdades mentais. E do erro médico, a gente precisa excluir as limitações impostas pela própria natureza da doença, pelas lesões provocadas deliberadamente pelo médico para tratar um mal maior. Por exemplo, um paciente com uma patologia grave, como uma gangrena gasosa, que o médico precisa amputar um membro para salvar a vida do paciente. Todos os processos julgados nos conselhos de medicina na justiça, em que o médico foi condenado, o erro foi culposo, nunca com intenção de causar, o mal. Essa definição
é do Manual de Orientação Ético-Disciplinar do Conselho Federal de Medicina. Já Júlio Meireles Gomes e Genival Veloso França dizem que o erro médico é a conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica capaz de produzir dano à vida ou à saúde de outrem, caracterizada sempre por imperícia, imprudência ou negligência. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, sendo invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E o médico pode responder por isso. O Código Penal prevê 2 tipos de crime que podem ser imputados aos médicos. Os crimes próprios, que são aqueles que são apenas praticados por médicos, por profissionais habilitados ao exercício da medicina, e os crimes comuns que podem ser praticados por qualquer cidadão, inclusive pelos médicos. Dentre os crimes próprios, a gente pode citar a violação do segredo profissional, artigo 154 do Código Penal, omissão de notificação de doença compulsória, doença de notificação obrigatória, que é o artigo 269, exercício ilegal da medicina, e quando a gente fala em exercício ilegal da medicina por médico, soa um tanto estranho, mas o exercício ilegal da medicina por médico é quando o médico excede nos limites do exercício profissional. Isso é, ele vai além daquilo para o qual foi treinado, foi capacitado para exercitar, para atuar. E a falsidade de atestado médico, que é o artigo 302. Os crimes comuns, os que os médicos são mais acusados são o homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3, e a lesão corporal culposa, 129, parágrafo 6. O crime pode ser doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, ou culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, sem ter qualquer intenção de produzir qualquer tipo de dano na vítima. Hoje a gente muitas vezes vê o judiciário, embora, como eu já disse antes, não se veja normalmente acusação contra os médicos de crime doloso, muitas vezes hoje você pode ver acusação de ação por dolo eventual. É quando, mesmo você não tendo a intenção de causar o dano, você corre o risco de o fazer. Sabe que está correndo o risco de o fazer e, mesmo assim, atua e pode levar ao dano de paciente. A omissão de socorro não é um crime próprio do médico, é um crime comum. Qualquer pessoa que deixa de prestar assistência quando é possível fazê-lo sem risco maior pessoal, a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, está cometendo omissão de socorro. E a pena para omissão de socorro, no Código Penal, é detenção de 1 a 6 meses e multa, o que não leva, logicamente, a uma prisão fechada. Normalmente você acaba, quem é acusado e condenado, prestando apenas serviços comunitários ou algo do gênero. E essa pena de prisão é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada, se resulta a morte dessa conduta. O que a gente vê muitas vezes, né, como eu já disse, a omissão de socorro não é própria do médico, mas muitas vezes o fato de alguém ser profissional de saúde é visto como um agravante quando dá omissão de socorro. O Código Penal também, no seu artigo 154, né, diz ser crime revelar alguém sem justa causa segredo de que tenha ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outro. Né? Então, quando a gente fala da quebra do sigilo profissional, não é só do médico. Né? Podemos falar do advogado, podemos falar dos religiosos, do padre, do pastor, do rabino, de qualquer membro
de uma religião, que recebe a confissão de um fiel e quebra essa confissão. A pena de detenção é de 3 meses a 1 ano com multa, e o característico disso é somente se procede se houver representação. Somente quem foi prejudicado é que pode dar ensejo à abertura de um processo. A gente fala agora do princípio da legalidade. Quais são os princípios genéricos da legalidade? Em tese, pode-se fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Alguma conduta só será considerada criminosa se houver previsão em lei do crime. Já quando a gente fala do princípio específico da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Então, o que a gente pode dizer é que, no geral, o comum ele pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba, enquanto no direito administrativo a administração só pode fazer o que a lei a autoriza a fazer. Vamos então agora adentrar o Código de Ética Profissional. O artigo que mais preocupa quando se vai falar em erro médico, em punição para o médico, em processo ético, processo profissional, até porque é um processo que, dependendo da gravidade, pode levar à cassação, é o artigo 1º do capítulo 3º, Responsabilidade Profissional, que diz ser vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Isso é o artigo que mudou no Código de Ética Médica de 2010. Até 2010, era falado em causar dano ao paciente ao praticar um ato profissional com imperícia, imprudência ou negligência. Isso dava ensejo que alguns questionassem que a omissão não poderia ser utilizada para caracterizar a violação a esse artigo. Na verdade, boa parte dos estudiosos do Código de Ética Médica, dos conselheiros, dos julgadores, do judiciário, já entendia que a omissão seria, sim, suficiente para caracterizar um ato de um médico. Na verdade, o ato da omissão. Porém, no Código de Ética Médica de 2010, isso foi sanado, então a discussão acaba. Você não pode causar dano ao paciente por ação, por omissão, desde que haja imperícia, imprudência e negligência. Lembrando sempre que a responsabilidade do médico é pessoal e não pode ser presumida, tem que ser comprovada. Então, como nós dissemos, o médico, para ser enquadrado no artigo 1º, ele precisa causar dano ao paciente por ação ou omissão no exercício profissional e a gente caracterizar a existência de imprudência, de negligência ou de imperícia. O que seria a imperícia? A imperícia é a falta de aptidão, a ignorância, a ausência de qualificação técnica, teórica ou prática, a falta de conhecimentos elementares e básicas de você poder desenvolver determinada função ou profissão. Quando a gente fala em imperícia, tem uma discussão muito grande, porque alguns caras acreditam que não possa haver imperícia na prática médica, porque no momento que o médico se forma, registra o diploma no conselho, ele pode desenvolver qualquer atividade médica reconhecida no Brasil, respondendo, óbvio, por qualquer falha, por qualquer falta que cometa. Não depende dele estar preparado, dele não estar preparado. Do momento que ele recebe o CRM, ele tem direito a atuar em qualquer área da medicina. Então, se costuma dizer que o que limita a atuação do médico no Brasil é a sua consciência. Você pode ir até onde sua consciência permita que você vá. Muitos discutem, por conta dessa situação de que o médico pode atuar em qualquer área, que não haver imperícia no médico. Acredito que isso não seja muito verdadeiro, até porque eu vou dizer, eu me considero completamente imperito,
por exemplo, em várias outras áreas, mas em neurocirurgia, em cirurgia cardíaca, eu não tenho nenhum treinamento ou formação que me permitisse atuar nessa área, né? Não há um impedimento legal, mas há um impedimento de consciência. Mas mesmo se você acreditar que não possa se falar em imperícia na prática médica, isso faz muito pouca diferença, porque haveria a negligência e a imprudência, e essas são mais graves e estariam presentes, poderiam ser caracterizadas. Inclusive, se eu ajo numa área da medicina que eu não tenho formação, não tenho qualificação, não estou preparado para agir, sabendo disso, se eu não puder ser acusado de imperícia, com certeza eu vou poder ser acusado de imprudência por ter prestado um atendimento, por ter realizado um procedimento que eu sei que eu não estou pronto, que eu não estou preparado para realizar. Então, você não poder, mesmo que você não pudesse, a gente acredita que pode, mas mesmo que você não pudesse, você poderia enquadrar a imprudência, a precipitação, a falta de cálculo, a negligência, agir sem cuidado, com indiferença, com desatenção, é quando a gente age sem nos precaver do que a gente deveria precaver. A gente não tomar todos os cuidados necessários para evitar um mau resultado. Então, temos imperícia, imprudência e negligência, que é o que a gente precisa ter pelo menos um desses caracterizados quando vai falar em violação ao artigo 1º do Código de Ética. E aí, vamos discutir um pouquinho o artigo 1º. Então, o artigo 1º, a gente já viu, eu tenho que praticar uma por ação ou omissão que vai levar a um dano ao paciente, um dano que pode ser definitivo ou transitório, em que eu agir com imperícia, ou com imprudência, ou com negligência, ou com mais de uma dessas situações. Então, eu tenho que ter o ato médico, com ação ou omissão, imperícia, imprudência, negligência e dano ao paciente. Então, vamos analisar. Digamos que a gente tenha um paciente que precisa fazer uma cirurgia eletiva, está marcada essa cirurgia eletiva, no dia da cirurgia eletiva, o paciente, antes de se internar, come, faz uma refeição e se encaminha para o hospital, onde o anestesista, mesmo com o paciente tendo se alimentado pouco tempo antes e para uma cirurgia eletiva, o anestesista realiza o procedimento anestésico, o paciente é operado e nada acontece com ele. Nesse caso, não há que se falar em violação ao artigo 1º, porque houve um ato, né? Um ato, no caso, comissivo, não houve omissão, houve um ato de se realizar uma anestesia. Houve, nesse caso, depois a gente vai discutir isso, imperícia, imprudência ou negligência, mas a gente não pode falar em violação ao Código de Ética Médica porque não houve dano. O paciente saiu muito bem do centro cirúrgico, não teve nenhuma complicação e foi para casa. Então nós tivemos um ato que não deveria ter sido praticado, ou houve negligência, ou houve imperícia, mas não houve dano. Numa mesma situação, o paciente vai no hospital, acabou de comer, é anestesiado, a cirurgia é feita e o paciente morre. E aí, ao se fazer a necropsia, se descobre que o paciente morreu por um extenso infarto agudo do miocárdio. Também não podemos falar que houve violação ao artigo 1º, porque o dano não foi causado pelo fato da anestesia ter sido feita num paciente que acabou de se alimentar. E uma terceira situação, a mesma coisa, o mesmo paciente comeu, fez a anestesia para um procedimento eletivo e o paciente falece na sala de cirurgia e a necropsia nos mostra que ele morreu de uma extensa pneumonia por aspiração, por ter aspirado vômito durante a cirurgia. Nesse caso, a gente pode falar em violação ao artigo 1º. E vamos ver, então, o que a gente precisa de ter presente para se falar em violação ao artigo 1º. A gente precisa do ato profissional, no caso a anestesia, de ter havido imperícia, imprudência ou negligência. E o que seria imprudência nesse caso? Imprudência nesse caso
teria sido o médico saber que não pode anestesiar para uma cirurgia eletiva um paciente que acabou de comer, saber que o paciente comeu e, mesmo sabendo dos riscos, fazer anestesia. Negligência seria se, por acaso, o médico deixasse de se informar se o paciente se alimentou ou não. E imperícia seria uma coisa extremamente improvável, seria, né, o absurdo do médico não saber que não poderia fazer uma anestesia para um procedimento eletivo num paciente então. Eu teria que ter o ato profissional, uma conduta imperita, imprudente ou negligente e o dano. O dano, no caso, tanto no caso 2, que o paciente morreu de infarto agudo do miocárdio, quanto no caso 3, que o paciente morreu de uma aspiração maciça de vômito, houve o dano, a morte. Qual seria, então, a diferença entre um caso e o outro, que no caso que o paciente morre de infarto, eu disse que não poderia se falar em violação ao artigo 1º, e o caso do paciente que morre de aspiração de vômito, que há claramente violação ao artigo 1º. É o fundamental, o nexo de causa. Então, eu tenho que ter praticado um ato profissional omissivo ou comissivo, ter atuado com imperícia, imprudência ou negligência, ter causado dano ao paciente e haver nexo de causa entre esse meu ato com imperícia, imprudência ou negligência e o dano apresentado pelo paciente. Então, no caso do paciente que morre de infarto, não há nexo de causa, com a anestesia nem com o passivo inventado, ao passo que no caso que o paciente morre por aspiração de vômito, claramente há nexo. No caso desse paciente que não morreu, por exemplo, eu não poderia falar em violação ao artigo 1º, já que não houve dano. Mas eu poderia falar em violação ao artigo 32 do capítulo 5, relação com pacientes e familiares. O capítulo 32 diz claramente que é vedado ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos e ao seu alcance em favor do paciente. Né? Quando eu falo deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico, primeiro eu tenho que me limitar aos que são reconhecidos pela ciência. E, em segundo lugar, eu tenho que me limitar também aos que naquele momento, naquele hospital, naquela situação, estão disponíveis para eu usar. Eu não posso ser acusado de não ter usado um método de diagnóstico ou tratamento que eu não dispunha. E quando a gente fala dispor, não é só dispor no hospital do que você está. Eu posso não ter naquele local onde eu estou, mas transferir esse paciente para o local onde tenha. Mas se eu não consigo transferir esse paciente, ou esse paciente não tem condição de ser transferido, eu não posso, por exemplo, ser acusado de ter deixado de usar todos os métodos disponíveis de diagnóstico e tratamento em favor do meu paciente, se esse paciente precisava de uma tomografia e a tomografia do hospital onde eu trabalho está defeituosa e eu não consigo vaga para esse paciente fazer a tomografia em outro lugar, ou ele não tem condição clínica mínima para ser removido em segurança para fazer o exame em outro local. Quando a gente fala em erro médico, né, a gente pode dizer que há erro profissional quando a conduta do médico é correta, o médico sabe o que está fazendo, mas a técnica é incorreta. E que a imperícia, quando a técnica empregada é correta, mas a conduta médica é incorreta. E embora não se possa falar em direito ao erro, normalmente o médico, quando é avaliado, seja na justiça comum, seja na justiça ética, no Conselho Regional de Medicina, ele é avaliado na média da cultura médica. Tá? Então, o que o médio dos médicos faria numa igual circunstância? E o erro médico ele pode acontecer durante a investigação, durante o diagnóstico ou durante o tratamento. O erro médico ele sofre influências de vários fatores e tem que ser avaliado, né, de acordo com cada uma delas. Primeiro, a intenção. Eu não conheço nenhum médico que tenha errado com intenção de errar. Ninguém sai de casa e diz, hoje eu vou errar. Né? Então, intenção é uma coisa muito difícil até da gente referir, embora seja citado na literatura. Um erro que eu pratico numa situação de emergência ou urgência, ou numa situação
eletiva. Eu estou num plantão de 24 horas, já às 3h30 da manhã, já atendi 100 pacientes, a emergência continua cheia, não consegui dormir, não consegui comer, o risco de eu errar é muito maior e essa situação que eu estou vivendo vai ser levada em consideração se eu cometer algum erro. Outra é uma situação em que eu, no ambulatório, no meu consultório, ou mesmo numa cirurgia eletiva, com todo o descanso, com todo o preparo, com todo o cuidado, eu cometo o mesmo. Formação do médico, capacitação profissional. Acabamos de falar, o médico é avaliado pelo que é possível, né? A cultura médica média. Mas quando o médico ele não tem uma formação adequada, ele não comprova uma formação adequada, não se preparou para aquilo que ele se propõe a fazer, ele pode ter agravada a sua conduta, a sua avaliação. Da mesma forma, o médico, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, o médico que mostra, explicita claramente que ele tem uma situação acima da média dos médicos, ele também vai ser analisado com mais rigor, tá certo? E como é que a gente faz isso? Evita isso. Primeiro, se capacitando adequadamente e segundo, não atuando nunca, exceto em situações de emergência, em áreas que você não está capacitado para atuar, que você não se preparou para atuar. É óbvio que se você é o único médico num local, né, você não se sente capacitado a realizar um parto, mas você é o único médico daquele local, às vezes até naquela cidade, em algum momento você pode necessitar fazer um parto e isso vai ser levado em consideração. A remuneração profissional. É óbvio que a remuneração profissional não pode interferir na sua conduta. Você não pode atuar melhor porque ganha melhor e atuar pior porque ganha pior. Não pode ter aquela situação que ficou famosa na boca do Vampeta, aquele jogador de futebol, que disse uma vez: o Flamengo finge que me paga e eu finge que eu jogo, né? Isso não pode acontecer, mas por que então que a remuneração profissional interfere no desempenho profissional do médico? Porque o médico que é mal remunerado por uma série de motivos, né, ele precisa muitas vezes trabalhar muito além da sua capacidade, o que aumenta muito o seu cansaço, não tem tempo, não tem disposição e muitas vezes não tem dinheiro para se manter atualizado, e isso obviamente vai interferir. Deixando sempre claro que não há nenhuma relação em atuar bem porque ganha bem e atuar mal porque ganha mal. Relação direta. Condições em que atua. Muitas vezes o erro médico decorre muito mais de uma situação estrutural do hospital do que realmente de um problema do médico. As políticas de saúde, sejam elas públicas ou privadas, acabam interferindo na atuação do médico. Carga horária e número de pacientes. É óbvio, uma vez quando eu era conselheiro, era coordenador da fiscalização, eu fui visitar um hospital, conversei com uma pediatra, às 2h da tarde, ela me mostrou. Ela tinha começado o plantão às 8 da manhã e às 2h da tarde ela tinha atendido ou visto, não dá nem para dizer que ela atendeu, 85 crianças, 85 crianças em 6 horas. Não se pode falar muito em atendimento, você pode falar em ver, em tentar separar quem está grave de quem não está grave. Numa grande emergência de um grande hospital público aqui do Rio de Janeiro. Óbvio, se ela comete um erro nessa situação, isso funciona a favor dela, ela tem um atenuante. Agora, se a mesma coisa acontecer na clínica privada que o médico é dono, ou no seu consultório particular, em vez de você ter atendido uma carga muito grande de pacientes num número pequeno de horas, isso não vai ser visto como atenuante, vai ser visto como agravante. E em qualquer situação, você praticar um ato visando basicamente o dinheiro, né? A motivação primária mercantilista é sempre um agravante quando você comete erro médico. E uma coisa que a gente precisa discutir, no jornal, na televisão, no jornal hoje, jornal impresso, é uma coisa que raramente se vê, mas se vê muito assim, qualquer erro de médico, erro médico. O erro é médico da medicina ou é um erro especificamente daquele médico, ou é um erro de outro profissional de saúde, ou nem é um erro.
é um mau resultado. Agora, infelizmente, erro médico vende, né? Vende jornal, vende, dá ibope, dá audiência, e muitas vezes o sensacionalismo impera. Não estou aqui defendendo que o erro, que quando ocorra, não seja investigado, não seja punido, mas tem que ter mais cuidado quando a gente fala em erro. O erro do médico, né? Foi o médico que errou? Foi, vamos ver, mas foi mesmo o médico que errou? Olha aqui, ó. Pai, bebê internado morre após tomar injeção e pais acusam erro médico. Menina de 9 meses morreu após medicação dada por enfermeira de família. O hospital diz que só vai falar depois do laudo do IML sobre a causa da morte. Um bebê de 9 meses morreu em Anápolis, passou mal após receber uma injeção. Revoltada, a família afirma que houve erro médico. A criança foi internada, com princípio de pneumonia, coisa que sequer existe. Quando já estava melhor, uma enfermeira do hospital aplicou uma injeção e imediatamente a criança passou mal. A enfermeira teria dito que aplicaria um antibiótico, mas a mãe acredita que ela tenha aplicado o remédio errado. Acho que o medicamento foi errado, não tem lógica. Minha filhinha estava boa, brincando, rindo. Foi só aplicar o remédio na veia dela, ela roxeou a boca, virou os olhos e caiu, né? Então a gente vê aqui. Erro, bebê internado morre após tomar injeção e pais acusam erro médico. Antes de analisar se houve erro ou não nessa situação toda, vamos ver aqui. Morreu após medicação dada por enfermeira. A enfermeira teria dito que aplicaria um antibiótico na bebê, mas a mãe acredita que ela tenha aplicado o remédio errado. Não estou dizendo que a enfermeira errou absolutamente, até que a gente não tem nem acesso as informações todas. Mas como falar em erro médico se a medicação foi dada por uma enfermeira e a mãe diz que o que aconteceu foi que a enfermeira trocou o remédio na hora de dar? Não deve ter sido o que aconteceu, provavelmente, mas se foi, aonde que o médico errou, aonde que o médico participou dessa situação? Mas, logicamente, que na imprensa parece ser o médico, no final. A gente tem que separar sempre o erro médico do mau resultado. Tanto o erro médico pode levar ao mau resultado e o erro médico pode não levar a nada. O médico comete um erro e nada acontece com o paciente. O que seria então um mau resultado? O mau resultado é um efeito indesejado. É uma situação que ninguém quer, ninguém espera, mas que pode acontecer. Então, o mau resultado é um efeito prejudicial e indesejado que pode surgir em qualquer atividade profissional, mesmo quando praticada por profissionais altamente capacitados, competentes, treinados, que tenham se cercado de todos os cuidados que o caso exige. Em outras palavras, mau resultado pode acontecer sem imperícia, sem imprudência e sem... O mau resultado ele pode ou não se dar por culpa do médico. Claro que o mau resultado pode acontecer, inclusive, por um erro médico. Mas o mau resultado pode decorrer de complicações inerentes ao procedimento. Os procedimentos médicos, vários deles, existe o risco inerente ao procedimento, que independente da técnica correta, da indicação correta, de todos os cuidados tomados, a evolução pode não ser boa. A própria evolução da doença. Tem doenças que, independente de serem adequadamente tratadas, levam o paciente à morte. Alguma situação idiosincrásica do paciente. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, eu pelo menos evito muito dizer isso, mas pode haver mau resultado por culpa do paciente ou de terceiro, né? Voltando àquele exemplo do paciente que teria sido operado depois de ter se alimentado, se ele chega no hospital, o médico pergunta se ele se alimentou, ele diz que está em dieta há mais de 12 horas, aonde o médico poderia ter culpa de tê-lo anestesiado depois dele ter comido. Ou uma coisa que muitas vezes acontece, o paciente passa, o médico passa a medicação, passa o remédio, o paciente vai para casa, começa a fazer o tratamento, o paciente melhora com o tratamento e aí ele interrompe, né? Às vezes o próprio paciente, às vezes quando o paciente é um paciente pediátrico, o pai, a mãe interrompem o tratamento. Não, a gente deve sempre evitar se falar em culpa de paciente, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas no caso seria responsabilidade do próprio paciente ou de ter. O mau resultado, ele é imprevisível,
normalmente muitas vezes não se pode prever, é imponderável, não dá para se imaginar que vai acontecer e muitas vezes inevitável. Nada do que você faça o evita. E a gente não pode nunca esquecer que no exercício da medicina, a nossa obrigação é sempre de meio, nunca de fim. O resultado é desejado, mas o resultado não pode ser prometido. A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, né? O resultado não pode ser cobrado de nós, mas principalmente o médico não pode prometer um resultado que ele não sabe se pode. Aqui, vamos ter um acórdão que foi publicado um desembargador, o desembargador Souza Lima, em que ele, julgando já em segunda instância um processo contra médico, um processo civil, ele diz que a responsabilidade civil do médico não é idêntica à dos outros profissionais, já que sua obrigação é de meio e não de resultado. E aqui, foi eu que grifei, perdão, mas a exceção feita à cirurgia plástica é dele. E por que a exceção feita à cirurgia plástica? Hoje, a cirurgia plástica é encarada pelo judiciário como tendo obrigação de fim. Você tem que entregar um resultado. E isso se deve, muitas vezes, ao excesso de propaganda que se vê de alguns cirurgiões plásticos que fazem a propaganda do eu era assim, você faz esse procedimento e vai ficar de determinada maneira, ou parecida com essa ou com aquela figura pública, e é uma promessa que a gente não pode cumprir. E ele continua, por exemplo, inclusive a gente tomar cuidado, eu acho que mesmo cirurgia plástica não pode ter obrigação de fim. Mas se o judiciário entender que essa obrigação é de fim, a gente tem que lembrar que isso deveria se dar apenas com a cirurgia plástica estética, nunca com a cirurgia plástica reparadora, que é um procedimento médico de alta complexidade, embora a cirurgia plástica, que não é reparadora estética, também é de alta complexidade, e a maioria dos cirurgiões plásticos, pelo menos os mais éticos, não promete resultado. E ele continua dizendo que a responsabilidade do médico é de meio e não de fim, não porque o médico deva ser considerado um privilegiado em relação aos outros, mas porque ele lida com a vida e a saúde humana, que são ditadas por conceitos não exatos, muitos até não explicados pela ciência. Nesse caso, cabe ao médico tratar o doente com zelo e diligência, com todos os recursos que ele dispõe, mas sem se tornar obrigado a curar o paciente, de tal modo que o resultado final pode ser esperado, mas não cobrado ou exigido. Eu acho que é uma coisa extremamente lógica, clara, que a gente não pode prometer exatamente um poder que não deve. Obrigação de meio, você precisa agir sempre com toda atenção, todo cuidado, toda diligência e sempre avisar o paciente dos riscos que ele corre ao realizar determinado procedimento, tomar determinada medicação, fazer um ou outro exame. Toda vez que há um risco, toda vez que você vai tratar alguém, toda vez que você está lidando com um paciente, você tem que deixar claro para ele qual é a doença, quais são os riscos da doença, por que aquele tratamento, quais são os riscos do tratamento, quais são as vantagens do tratamento, quais são possíveis complicações, para ele poder decidir, então, se quer ou não quer se submeter aqui. Quando a gente fala em responsabilidade subjetiva para as pessoas físicas, em que você, para ser acusado, tem que ser provada a sua culpa. Então, a responsabilidade subjetiva da pessoa física ela é apurada mediante comprovação de culpa. É preciso que haja indícios de negligência, imprudência ou imperícia. Não houve imprudência, negligência ou imperícia, não pode se falar em culpa para pessoas. E sem esquecer do que já foi discutido, que é também indispensável haver o nexo de causa entre a conduta do profissional que tem agido com imperícia ou imprudência e o resultado desfavorável que tenha conseguido. Já a responsabilidade objetiva, que está no Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, essa é aplicada em relação às pessoas jurídicas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada vez mais o médico hoje, principalmente os mais novos, se torna pessoa jurídica para poder assumir cargos, muitas vezes até cargos no serviço público. Quando você é julgado como pessoa jurídica, a responsabilidade civil é objetiva. A obrigação é de resultado. Aconteceu
o problema, em tese você é culpado. Existe aqui a inversão do ônus. Você tem que provar que é inocente e não o acusador provar que você... Uma das coisas mais difíceis que existe é você provar o não. O não é sempre muito difícil. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, diz que o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. E aqui, mais uma vez, lembrando que exatamente por conta de você responder também por prestar informações cientes, que a gente cada vez mais tem que se dedicar, tem que se preocupar em apresentar e pedir do paciente o consentimento livre e esclarecido. E lembrando sempre que, apesar do Código de Defesa do Consumidor, dos danos causados aos consumidores e boa parte dos juristas verem uma relação de consumo na medicina entre o médico e o paciente, eu confesso que eu não consigo. Uma relação de consumo, espero nunca ver. Agora, mesmo a gente falando nisso, no direito, quando a pessoa é física, cabe a você provar, ao acusador, provar que você tem culpa, e quando você é uma pessoa jurídica, cabe a você provar que não houve culpa. Mesmo assim, muitas vezes, juristas entendem, né, de modo diferente. Aqui foi uma sentença, o hospital, o que disse o julgador, que foi o ministro Luiz Felipe Salomão. O hospital que realiza a transfusão de sangue com a observância de todas as cautelas exigidas por lei, não é responsável pelos danos causados a paciente por futura manifestação de hepatite C, ainda que se considere o fenômeno da janela imunológica. Então, ele decidiu isso, mesmo, né, quando a responsabilidade, no caso, diria que é uma pessoa jurídica, então aconteceu o dano, ela é responsável. Ele segue dizendo que os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços, respondendo objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do serviço. Relativamente às transfusões sanguíneas, a doutrina esclarece que não é possível a eliminação total dos riscos de transfusão de sangue contaminado, mesmo que se adotem todos os testes adequados à análise sanguínea. Por isso, não sendo absoluta a segurança que o consumidor razoavelmente pode esperar nesses casos, o só fato de existir o fenômeno da janela imunológica não é possível de tornar defeituoso o serviço prestado pelo hospital. Mesmo sendo uma pessoa jurídica, o julgador julgou por haver ou não culpa na prestação. Existe uma situação nova, relativamente nova, não é mais nem tão nova, que a gente vê hoje o judiciário cada vez mais lança a mão, que é a carga dinâmica da prova. E o que é isso? A carga dinâmica da prova, no caso, por exemplo, que o acusado física, cabe ao acusador fornecer a prova, provar a culpa da conduta daquele profissional. Com a carga dinâmica da prova, o juiz pode cobrar que forneça a prova quem tiver mais facilidade. Se ele entender, por exemplo, no caso do médico, que o médico tem mais facilidade para produzir a prova, que o paciente, que o denunciante, às vezes não é o paciente, é o familiar, vai ter mais dificuldade, que o paciente ele é insuficiente, ele faz a inversão do ônus da prova. E, nesse caso, ele retira o peso da prova de quem está com evidente dificuldade de suportá-la e transporta para quem tem, segundo a visão dele, mais capacidade de produzir. E aqui a gente vê também o seguinte: há um salutar princípio jurídico geral que, objetivando resguardar os interesses, os direitos e obrigações do homem no seio da sociedade, estabelece a todo indivíduo mentalmente são e capaz a obrigação de responder por prejuízos cometidos a outrem por meio de dolo ou da atuação negligente, imperita ou imprudente. Obrigação essa que será calculada sob a perspectiva civilista, exclusivamente sobre a extensão do dano, e não pelo grau de culpa, seja ela grave, leve ou mesmo leve. Quando você vai calcular
uma reparação, não é porque o erro foi grave, se o erro foi moderado ou se o erro foi leve, e sim qual foi a extensão, a gravidade do dano. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e saber, tá certo? E aqui, mais uma vez, né, a gente vê quando está se falando em erro médico, seja no Código de Ética Médica, no artigo 1º, seja no Código Penal, quando fala no crime culposo, seja aqui na responsabilidade civil, o erro médico está sempre acompanhado dessas 3 palavras: imperícia, imprudência ou negligência. O Código Civil diz em seu artigo 186 que aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Uma relação por conta da negligência e imprudência, por ação ou omissão, o artigo 1º do Código de Ética. Responsabilidade civil, tratamento de lesão ou outra ofensa à saúde. O ofensor indenizará o ofendido das despesas de tratamento, dos lucros cessantes até o fim da convalescença, né? Então, essa coisa. O contrato, toda vez que você atende um paciente, é criado um contrato tácito entre o médico e o paciente que não precisa ser escrito. O contrato médico é de natureza pessoal, é bilateral, envolve o paciente e o médico, muitas vezes o paciente e a família do médico, oneroso, e quando a gente fala em oneroso, não necessariamente está financeiro, do ponto de vista mercantil. Todo tratamento, toda relação é onerosa, tem um custo, tem um peso, que pode ser financeiro, pode ser emocional, mas tem um custo, é de trato sucessivo, ele é mantido a cada dia. Enquanto você continua, o acompanhamento, esse trato é renovado, permite rompimento a qualquer momento, você não faz um contrato médico com prazo de validade, tem que ter um conteúdo explícito, tem que estar tudo claramente explicitado e obedece à natureza de consumo, segundo alguns, mas eu volto a dizer que eu não consigo aceitar uma relação de consumo numa relação médica. Lembrar sempre da necessidade da informação, tem que ser adequada, suficiente, verdadeira e compreensível. O médico tem que saber, eu não posso falar para o paciente com a minha linguagem, para mostrar que eu sei. Eu tenho que falar com o paciente com a linguagem dele, para ter certeza que ele vai ser capaz. Se você falar um mendiquês, muitas pessoas, talvez a maioria, não compreender. É igual economistas falando economês, que às vezes falam uma coisa boba, tipo, está faltando a escassez de um produto, aumenta o seu preço. Mas em vez de falar isso, eles falam de um jeito que você tem que levar um bom tempo para conseguir compreender o que ele estava querendo dizer com aquela empolação toda. Então não adianta você falar palego com linguagem técnica. Vamos falar com uma linguagem que esteja ao alcance do paciente. Quanto mais humilde o paciente for, ou quanto menor o nível de escolaridade, vamos tentar ser mais claros, tentar repetir, tentar ser paciente para que ele possa realmente entender. Se não fizer isso para ajudar o paciente, faz para se ajudar. Vai ter menos risco. E essa informação ela tem que ser sobre tudo do diagnóstico, do tratamento. A gente tem que buscar do paciente o consentimento livre, esclarecido. Ele tem que ser, um consentimento, o paciente permite que você faça e terminar com ele. Ele é livre, o paciente decide por isso, se quiser, e tem que ser esclarecido. O paciente tem que entender por quê. Você tem que explicar e ele entender por que aconteceu aquilo com ele e ele precisa de determinado tratamento ou determinado procedimento. E lembrar que esse consentimento ele tem limites, que são os bens indisponíveis, por exemplo, a vida no Brasil, no direito brasileiro, é um bem disponível. O fato do paciente ser esclarecido e consentir que você pratique eutanásia ou aborto não permite, né, que isso aconteça. E também está limitado pelos princípios éticos e legais. E lembrar que esse consentimento obrigatoriamente é assinado. Deve ser sempre dado a esse paciente, quando é possível ser dado com uma certa antecedência, para ele ter tempo de ler, de tirar as dúvidas, né? De entender claramente aquilo tudo, para depois não ser questionado. E agora a gente vê, o conselho já reconhece isso,
Quando se trata de alguém hipossuficiente, que está falando de uma criança ou de um adolescente abaixo de 18 anos, o que a gente tem? Além do consentimento dos pais ou responsáveis, depois desse consentimento, há que se buscar o assentimento da criança ou do adolescente de menos de 18 anos. E quando a gente vai ao Código de Ética Médica, no artigo que fala sobre pesquisa médica no ser humano, a criança que vai ser objeto de pesquisa médica precisa, para que possa ser submetida à pesquisa, não só do consentimento dos pais, também do seu assentimento, obviamente, dentro da sua capacidade de discernimento que cada idade proporciona. Lembrar sempre que o principal motivo para um processo contra o médico é a quebra da relação médico-paciente. É muito mais fácil a gente ver um paciente processar o médico quando a relação médico-paciente se deteriora, quando a relação médico-paciente não é boa, mesmo quando o médico atua corretamente o tempo todo, do que às vezes num procedimento, numa situação em que o médico até inadvertidamente errou, mas manteve sempre uma relação clara, aberta, uma relação médico-paciente boa. É mais fácil esse paciente que foi tecnicamente bem tratado o tempo todo, mas com uma relação médico-paciente ruim, processar o médico, do que vice-versa. Lembra sempre, a principal defesa do médico é o prontuário. Devemos no prontuário escrever tudo o que foi feito e também o que não foi possível ser feito. Voltando ao exemplo que eu tinha dado da tomografia, um paciente sofreu um grave trauma crânio, precisa de uma tomografia, o hospital onde eu estou não tem tomografia ou a tomografia está defeituosa, eu tento transferir esse paciente para outro lugar para fazer a tomografia, não consigo, ou o paciente está hemodinamicamente tão comprometido que eu não posso transferi-lo, então o que eu vou fazer? Eu vou mantê-lo no hospital sem fazer a tomografia, mas vou escrever no prontuário o que foi feito. Foi feito o diagnóstico e a indicação de fazer tomografia, e também o que não foi feito. Não foi feita a tomografia, porque a tomografia do hospital está quebrada, porque o hospital não tem tomografia, aparelho de tomografia, e não foi feito porque nós não conseguimos transferência para nenhum hospital com tomografia, ou não foi feito porque o paciente não tinha condições clínicas mínimas para ser transferido sem risco. Duas coisas são ditas muito no mundo jurídico. O que não está nos autos, não está no mundo. Se não está, então num processo, se não está no prontuário, não está no mundo, porque não está nos autos. E outra coisa também, outra que é muito dito no mundo jurídico é o que não está no prontuário não aconteceu. Tá? Então, o que não está no prontuário, vamos escrever. Aqui, ó. 10 documentos médicos, é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente, e isso aí são ganhos mais recentes. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica, com data, hora, assinatura e número de registro do médico no conselho. Que fique claro. Tem que ter carimbo. Não tem que ter carimbo. Tem que ter o nome e o número de registro do médico de forma clara no prontuário. Pode ser carimbo, pode ser escrito por ele mesmo. O que tem que ter o nome tem que ser claro para saber quem é, e o número do CRM deve... É muito esquisito, a gente fica assim, mas tem que botar que o prontuário tem que ser preenchido em cada avaliação, que tem que conter os dados clínicos necessários, tem que ser escrito em ordem cronológica, tem que ter data e hora, tem que ser assinado, tem que ter o número de registro do conselho. Isso não existia antes, passou a existir. Se foi necessário colocar, é porque provavelmente antes disso, em alguns momentos, não era feito, embora seja uma coisa óbvia. E o prontuário a gente tem que ter sempre claro, estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente. Mas nós temos que ter em mente o seguinte: o prontuário não é do médico, o prontuário não é do hospital. O prontuário é do paciente. O hospital, o ambulatório médico, o consultório, é só o depositário daquele documento. Vedado ao médico respeito ao direito do paciente, do representante legal, desde decidir sobre a execução de práticas diagnósticas,
né? Ele tem todo o direito de decidir de maneira ali se quer ou não receber determinada prática diagnóstica, determinada terapêutica. A exceção é o iminente risco de morte, como eu falei. A vida no Brasil é um bem disponível, então o paciente não pode decidir direito do médico, recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames da sua consciência. É importante a gente falar isso, que a gente tem que tomar muito cuidado na prática médica. Independente dos nossos valores, das nossas ideias, ter ou não ter religião, o que importa mais nesse momento é o que o paciente pensa, a religião do paciente. A gente tem que entender que quem está ali é uma pessoa e ela que tem o direito de decidir. Por outro lado, é uma situação muitas vezes complicada, conflitante para o médico, ele ser obrigado a uma coisa que a consciência dele diz que está errado. Então acontece o quê? No Brasil, vamos falar do aborto. No Brasil, o aborto é permitido em 3 situações: estupro, feto anencefalo ou risco iminente de morte para a mãe, né? Então, desses 3 casos, a mãe pode tem de querer fazer o aborto e tem o direito de fazer. Agora, o médico, desde que não seja uma situação de risco iminente de morte, sem nenhum outro médico naquele momento que possa fazer o procedimento e não fazer o procedimento leve à morte dessa mulher, ele pode deixar de fazer, dizer, o aborto é legal, a mulher tem direito, mas eu não me sinto bem para fazer, desde que seja garantido que outro o fará. O primeiro caso de aborto legal no município do Rio de Janeiro, nos hospitais municipais, a paciente chegou, era um caso de estupro, a primeira equipe alegou problema de consciência, não fez, a segunda equipe alegou e não fez, a terceira equipe chegou e fez, se colocou à disposição para fazer. Problema nenhum erro, né? Agora, se a paciente tivesse risco de morte, a equipe tivesse se acusado, seja por que o motivo for, e a paciente tivesse morrido, aí seria diferente. Deixar de informar, o médico não pode ter de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos, os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao representante legal. É o artigo 34. Então, o paciente tem que saber tudo. O interessado é o paciente. Então, ele tem que saber o que ele tem, o que aquela doença normalmente leva, vai ficar bom, não vai ficar bom, uma doença crônica, tem pouco tempo de vida, quais são os riscos do tratamento, por que eu preciso fazer esse tratamento, e a gente só não comunica quando houver risco nessa comunicação. Esse paciente possa causar dano a ele se for comunicado dessa situação. Às vezes você tem um paciente que a família diz, doutor, ele está achando que está com câncer, e ele já falou que se ele tiver câncer, ele vai se matar. Aí você diagnostica o câncer, não é a melhor hora para você dar essa informação ao paciente. Nesse caso, qual deveria ser a nossa conduta? Como está aqui no artigo, a gente comunica inicialmente ao representante legal e busca meios de tornar possível a comunicação. Quais são as principais causas de quebra da relação médico-paciente? Interferência dos... Hoje, infelizmente, muitas vezes, os convênios intermediam grande parte dos consultas, e aí o que acontece? O paciente, muitas vezes, ele se sente e é paciente do convênio e não do médico. O paciente troca de médico quando o convênio dele troca, ou quando o médico sai do convênio. Carga horária excessiva, muitos empregos, número de pacientes atendidos em pouco tempo, baixa remuneração, internet. O paciente hoje muitas vezes chega no consultório, no ambulatório, achando que já estudou tudo sobre aquela doença, que sabe tudo e não aceita algumas posições. A formação profissional do médico, o médico, quanto mais bem formado, mais preparado você tiver para atuar na sua área, melhor. E um outro cuidado que a gente tem é a super especialização, né? É o médico que trata do joelho, é o médico que trata do olho, o médico que trata do nariz. E quando eu falo do olho, o oftalmologista, né? Você tem nenhuma crítica. Você tem oftalmologia hoje que fazem só o vítreo, fazem só
humor aquoso, fazem só isso, fazem só aquilo, ortopedista que só trata de mão, ortopedista que só trata de coluna, ortopedista que só trata de joelho. Isso aumenta muito a eficácia deles, eles ficam muito mais bem preparados, oferecem muito mais ao paciente, mas essa super especialização, se você não tiver cuidado, muitas vezes prejudica a relação médico. O erro não é possível evitar, esse foi um erro, infelizmente, antigo. Há muito tempo que a gente não tem uma alegria dessa, mas foi um erro que nos foi favorável. Mas errar é humano. O erro vai continuar acontecendo. O que a gente tem que fazer é tomar todos os cuidados para errar o mínimo possível e para diminuir ao máximo o efeito de cada erro, certo? O erro médico toma uma proporção muito grande, diariamente, uma quantidade absurda de aviões, né, decolam e pousam sem nenhum problema, mas se um único avião cai, claro que não é para cair, é uma comoção mundial. O erro médico é mais... Quando dá certo, dificilmente é notícia. Se ocasionalmente acontece um erro, passa a ser notícia. E aí, isso é corporativismo? Não. Uma produção anual do SUS, uma que eu peguei, né, foi aleatória, uma produção anual do SUS no Brasil, 1 bilhão de procedimentos de atenção básica, 300 milhões de consultas médicas, 40 milhões de vacinações, 251 milhões de exames laboratoriais, 8,6 milhões de ultrassonografias, 132 milhões de atendimentos de alta acuidade, 2 milhões e 600 mil partos, 83 mil cirurgias cardíacas, 60 mil cirurgias oncológicas, 23.400 transplantes de órgãos e 1.200 denúncias no CRM. Isso quer dizer que, não, médico erra? Erra. Pode errar? Pode. Se erra com culpa, tem que ser punido, com certeza. Mas tem que primeiro ver se realmente errou, quais foram as nuances, qual foi a situação que aquele erro ocorreu, houve realmente culpa, né, para você não tornar aquilo um espetáculo midiático que não ajuda ninguém. A gente precisa, inclusive, reconhecer os erros, que a medicina melhora quando a gente estuda, reconhece e passa a buscar meios novos de evitar erro. Prevenção do erro médico, respeito ao paciente e aos seus direitos, respeito ao conhecimento, respeito ao código de ética médica. Quando a gente fala em respeitar o código de ética médica, é preciso conhecê-lo, consentimento esclarecido, sempre livre, assinado, prontuário bem preenchido, trabalhar em boas condições, o que nem sempre depende do médico, carga horária e remuneração adequados, também não depende do médico, necessariamente, boa formação profissional com educação continuada, atenção, cuidado e diligência com o paciente e buscar sempre uma boa relação médica. Aqui, para terminar, parece uma cidade histórica brasileira, parece Paraty, mas é o bairro da Passagem. Bom, muito obrigado. Para terminar, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a Academia Brasileira de Medicina Militar, na figura do nosso presidente, contra-almirante Carlos Edson, e do nosso vice-presidente, contra-almirante Manuel Moreira, e também a Max Doctor, que nos permite gravar os podcasts. Muito obrigado a todos e obrigado a vocês pela paciência.